corações hoje sempre, mas que também esteja presente em nossos pensamentos, em nossas palavras e principalmente nas nossas atitudes, né? Senão não vai adiantar de muita coisa. Bom, vamos lá. Antes de tudo eu quero agradecer mais uma vez o convite. É sempre um motivo de muita alegria poder estar aqui. Primeiro, porque essa casa, de verdade, não estou puxando o saco, tem uma energia inigualável. Pra gente que anda aí pelas casas da região, é uma diferença absurda quando a gente vai se aproximando desse portão. A gente sente a energia já bem lá de longe, de onde a gente estaciona o carro. E segundo, porque é sempre motivo da gente parar e estudar um pouquinho, né? É sempre motivo da gente refletir um pouco antes. Enquanto agora, que nós vamos passar alguns minutos juntos refletindo, o palestrante já está aí há mais tempo com o material na mão, pensando e automaticamente se cobrando, né? E é o que nós vamos fazer hoje. Hoje nós vamos falar de uma proposta de mude o mundo. Quem tem vontade de mudar o mundo? Tem alguém que está aí com uma pitadinha, bem pouquinha que seja, de insatisfação? Tem? E a maioria está satisfeita, hein? Ninguém está querendo mudar o mundo, não. Vamos de novo? Tem alguém querendo assim só um tiquinho mudar? Ah, já aumentou. Pois é, antes de vir para cá eu pensei, poxa, como é que eu vou começar falando? Acho que seria interessante eu buscar um pouquinho sobre os acontecimentos da semana. Deixa eu puxar na internet o que aconteceu de importante essa semana. A lista era grande. A lista realmente chamou a atenção. Mas aí eu anotei lá, teve uma informação que a ONU dividiu com o mundo, dizendo que aproximadamente 250 mil imigrantes se afogaram no mar Mediterrâneo só este ano. Isso porque eles estavam em embarcações não muito boas, né, tentando fugir do outro lado do mundo, e a maior parte dessas pessoas vinham da Síria. E eles estavam fugindo de uma violenta guerra civil. Uma outra informação que eu achei lá buscando na internet foi sobre um navio de guerra brasileiro que conseguiu resgatar 220 migrantes e conseguiu levá-los até a Itália. Isso porque eles foram encontrados numa embarcação muito simples, de madeira, onde eles já estavam há 7 dias, 2 dias sem comer e sem beber água potável. Aí fora assim, as inúmeras notícias sobre a Operação Lava Jato. E aí, a que mais chocou nós aqui da região, né? Essa semana, inúmeras pessoas foram demitidas, né? De uma única empresa foram 1.050 demissões. E aí a gente para pensar que tudo isso está acontecendo por conta da corrupção. E aí eu pergunto de novo, será que realmente a gente não tem motivos para querer mudar um pouquinho esse mundo? Acho que sim, né? A gente está cheio de exemplos de dor e de sofrimento aí que fazem com que a gente deseje um pouquinho um mundo melhor. Mas precisamos parar para pensar um pouquinho como, né? Temos condições de mudar o mundo? Será que diante de tanta coisa ruim, de tanto acontecimento marcante, a gente não se sente um pouco limitado? A gente para até para pensar o quanto nós somos impotentes para mudar o mundo. Ok, então vamos pensar um pouquinho nisso, vamos refletir juntos essa noite. Ver se a gente realmente é mesmo muito impotente. Foi? Então, refletindo juntos, vamos pensar no seguinte. Quando a gente quer ver, quando nós temos olhos de ver, toda hora, mas toda hora mesmo, aparece uma situação que nós poderíamos aprender alguma coisa, que nós poderíamos tirar como lição de vida. De diversas formas. Vamos pegar, por exemplo, uma palestra. Poxa, a gente assistiu uma palestra que tocou o nosso coração, que nos trouxe uma mensagem que fez a gente parar e refletir um pouquinho. Ah, não foi uma palestra, foi uma leitura.
Caiu um livro na minha mão e esse livro foi uma verdadeira preciosidade. Abriu a minha visão, de forma que eu consegui olhar as coisas com outros olhos. Não li, não assisti palestra, mas conversei com uma pessoa essa semana que, olha, me deixou de queixo caído, porque ela tinha um papo, ela conseguiu me convencer da ideia dela. E assim são as inúmeras oportunidades que a gente tem. O problema não, né? O lado bom é que nós somos pessoas muito generosas, não somos? Como nós somos generosos, gente. E aí o que acontece? Quando alguma coisa nos traz um aprendizado, a primeira coisa que a gente faz é ser generoso e pensar, poxa, bem que meu marido podia estar aqui para assistir essa palestra. Poxa, bem que meu chefe precisava ler isso aqui. E isso tudo que eu acabei de ouvir, perfeito para o meu vizinho, não é verdade? Pois é, nós somos bem assim. Estamos sempre querendo que o outro aprenda aquilo que nós estamos tendo a oportunidade de aprender. Quando a gente escolhe, então, uma religião, quando a gente está bem num lugar, se sente à vontade, confortável, a primeira coisa que a gente quer é que o mundo compartilhe daquela sensação boa, daquela crença. Agora eu acredito na vida após a morte. Olha que maravilha, quero que todo mundo acredite na vida após a morte como eu. Né? Aí o que a gente faz? A gente começa a mandar indireta. A gente começa a jogar, né? Mandar um recadinho aqui, um recadinho ali, porque a gente quer que todo mundo professe da nossa crença. Aí, nós vivendo agora numa era de tecnologia, de tudo muito moderno, a gente chega a ser um pouquinho inconveniente. Para não dizer muito, né? Quantas vezes nós somos muito inconvenientes? Porque agora a gente tem WhatsApp, a gente tem Facebook, tem as mensagens, quase o povo não usa mais, mas as mensagens comuns de SMS. Tem gente que chega ao absurdo de mandar recadinho, se colar, colou, no status do perfil, né? Coloca logo lá o status, você está rolando no WhatsApp procurando o nome de alguém e de repente um status te chama a atenção. E são sempre recadinhos, são sempre indiretas voltadas aos bons costumes, à moral, né? E com certeza, quem lê ou quem recebe aquelas mensagens fica pensando, o que está falando? Bem que esse remetente podia aplicar tudo isso na vida dele, porque é ele que está precisando, não é verdade? Pois bem, sabe por que tudo isso acontece? Porque nós sempre estamos olhando o outro, sempre achando que é o outro que precisa se modificar, é o outro que precisa melhorar. E por conta disso é que o mundo, está muito longe de ser esse oásis de paz, de serenidade, de tranquilidade. Porque ao invés de assumirmos que nós precisamos fazer alguma coisa, nós estamos sempre desejando, esperando, ansiando que o outro faça a parte dele para um mundo melhor. Pois é. Mas isso precisa mudar. Alguém conhece essa história? História dos lençóis sujos? Quem conhece, legal. Vamos pensar de novo, porque nada acontece por acaso. Quem não conhece, vamos pensar um pouquinho nessa história. É a história de um casal que, recém-casado, mudou-se para uma casa nova, não conhecia a vizinhança, e logo na primeira manhã, eles tomando café, a esposa se aproxima da janela e vê quando a vizinha lá do outro lado começa a estender lençóis no varal. Então, ela acha estranho e comenta com o marido assim, nossa, você viu que lençóis sujos a vizinha está estendendo no varal? Ai, que pena que eu não a conheço, não tenho intimidade, porque senão eu iria ensiná-la como lavar roupa. O marido olhou, como todo bom homem, ficou quieto. Elogiei, hein? Dá um sorrisinho aí. Pois é. 2, 3 dias depois, novamente a cena se repetiu na hora do café da manhã. Lá está a vizinha estendendo roupas, lençóis, e a esposa comenta de novo com o marido,
Olha lá, de novo a vizinha estendendo lençóis sujos. Ah, que horror, deve ser o sabão realmente de muito má qualidade. Quem sabe se eu a conhecesse melhor, eu até ensinaria. Mais uma vez o marido calado ficou. E assim, a cada 3 ou 4 dias a cena se repetia. Até que um dia, um mês depois, a moça olha pela janela e se surpreende. E vem toda animada falar para o marido assim: olha, meu amor, finalmente a vizinha aprendeu a lavar roupas. Será que foi a outra vizinha que a ensinou? É, porque eu realmente não falei nada. E o marido calmamente olha pela janela e fala para ela assim: não, hoje fui eu que acordei bem mais cedo e lavei as nossas vidraças. Quem é que estava sujo? Era o lençol da vizinha? Ou será que era a nossa janela? A janela por onde nós julgamos, por onde nós analisamos. Precisamos ter muito cuidado com os nossos julgamentos. Precisamos ter muito cuidado em achar que a culpa é do outro, né? Nós podemos sim mudar o mundo, mas com certeza o caminho mais seguro, né, para que a gente tenha sucesso nessa tarefa é começando por nós mesmos, né? E aí Gandhi fala assim pra gente: precisamos ser a mudança que queremos ver no mundo, porque é muito fácil nós esperarmos que o mundo melhore, mas nós não nos responsabilizarmos de fazermos a nossa parte. Precisamos sim assumirmos este compromisso, que é mudar o mundo. Então eu vou começar por aquilo que eu tenho poder, e eu tenho poder sobre mim. Mas, muito diferente, a gente acaba agindo de outra forma, né? De forma geral, desejamos que o mundo mude, mas não nos sentimos responsáveis por esta mudança. Pelo contrário, estamos sempre reclamando do mundo, fazendo críticas e nos colocando no papel de vítimas. A gente está sempre querendo encontrar um responsável. Sempre querendo encontrar alguém para cobrar essa mudança do mundo. Ah, o mundo tem que melhorar. Que mundo é esse? Onde vamos parar? Cadê o governo? Né? A gente está aí. Tem hora que a gente quer cobrar da sociedade, do governo. Afinal de contas, os nossos políticos só estão lá porque nós votamos. Eu votei para que ele fizesse. Quando não é do mundo, quando não é do governo que nós queremos cobrar, aí nós começamos a cobrar, então, quem sabe, da igreja, da religião, do Papa, tadinho do Papa, tão bonzinho, ele que é o responsável por esse mundo em conflito, cheio de guerra, cheio de discórdia. Ah, afinal de contas, ele está lá, é para fazer a diferença. Mas ainda tem umas pessoas, olha só que interessante, mais utópicas, mais... É interessante que elas preferem esperar de uma liga de super-heróis. É o sonho, vai aparecer. Não, porque do jeito que o mundo tá, só mesmo muito super-herói na nossa cabeça. Mas a pergunta que fica é: e nós? O que nós estamos fazendo para colaborar, para que realmente a gente atinja este mundo melhor? Estamos fazendo alguma coisa? Nos cabe algum papel nesse processo? Será? Pois é. Quando eu escolhi falar um pouquinho sobre esse tema, é claro que mudança do mundo é algo que a gente deseja o tempo todo, porque a gente sempre anseia, né? Fomos criados para a perfeição, fomos criados para a felicidade. Enquanto a gente não alcançar, a melhora é uma constante, o desejo da melhora vai ser sempre uma constante em nossas vidas. Mas eu recebi um e-mail de um amigo e eu com esse texto e me chamou bastante atenção. Gente, eu vou ler daqui porque tá aqui, mas vocês podem acompanhar de lá. O texto dizia assim: no último túmulo de um bispo anglicano que está na cripta da abadia de Westminster, na Praça do Parlamento em Londres, pode-se ler o seguinte: quando eu era jovem, livre e minha imaginação não tinha limites,
eu sonhava mudar o mundo. À medida que me tornei mais velho e mais sábio, descobri que o mundo não ia mudar. Reduzi então o meu campo de visão e resolvi mudar apenas meu país. Mas acabei achando que isso também eu era incapaz de mudar. Envelhecendo, numa última e desesperada tentativa, decidi mudar apenas minha família, os mais próximos. Mas ai de mim, eles não estavam mais ali. Agora, no meu leito de morte, de repente percebo, se eu tivesse primeiro me empenhado apenas em mudar a mim mesmo, pelo meu exemplo, eu teria mudado minha família. Com a inspiração da família e encorajado por ela, teria sido capaz de melhorar meu país e, quem sabe, poderia até ter mudado o mundo. Lindo, né? Interessante. Realmente, nós com muita frequência pensamos grande. Achamos que para mudar o mundo, nós temos que ser missionários, nós temos que ter nome conhecido, fazermos grandes obras. E perdemos com isso oportunidades preciosíssimas de fazermos pouco, mas fazermos com qualidade, de sermos a diferença, porque nós estamos sempre pensando no grande. Mas e aí? O que seria para nós um mundo melhor? O que será que seria um mundo melhor? O que me faria mais feliz? Mais gentileza? Mais gentileza seria com certeza algo bom no mundo melhor. Será que nós estamos sendo gentis por aí? Eu, quando falo de gentileza, fico até meio tensa, porque tem um slogan que fala, né, que gentileza gera gentileza, e tem no trânsito, pelo menos em São Paulo, isso é muito forte, tem um monte de carrinho com adesivo, gentileza gera gentileza, e no trânsito de São Paulo é uma coisa muito complicada de ser gentil, gente. Eu vou falar para vocês que a gente perde muita paciência com frequência no trânsito, mas certamente um pouquinho de esforço da nossa parte faria com que a gente tivesse sucesso nisso. Um mundo com mais justiça? Ah, com toda certeza. Como ver ações injustas fere o nosso coração, não é verdade? Então sim, com certeza, um mundo com mais justiça, um mundo com bem menos desigualdades, faria com que a gente se sentisse mais feliz. E mais fraternidade. Fraternidade, né? Colocar em prática o amor ao próximo que o nosso mestre tanto quis nos ensinar e que hoje, já tantos séculos depois, nós ainda temos dificuldade de colocar em prática. Ah, certamente isso faria um mundo um pouco melhor. Menos egoísmo, menos orgulho, menos violência no mundo. Gente, a gente assiste os noticiários da TV, só tem violência, só tem coisa desagradável para assistir. Assim, então com certeza um mundo com menos violência seria um mundo melhor, seria um mundo que nos deixaria mais felizes. E tem muita gente que defende que o que falta é educação, o que falta é conhecimento. Então um mundo com menos ignorância certamente seria um mundo muito melhor. E nós estamos falando aqui de diploma universitário, não? Poderíamos estar falando aqui de conhecimento de espiritualidade, a consciência de que somos seres espirituais, que já tivemos outras experiências, que já passamos por muitas situações, que temos uma história lá para trás, porque conhecer isso facilitaria muito a nossa compreensão do que estamos vivendo hoje, porque hoje estamos vivendo, né, o reflexo do que nós fizemos no passado. Estamos vivendo hoje provas que nos farão mais fortes para o amanhã. Então, o conhecimento de que somos seres imortais, espirituais, ajudaria muito diante das dificuldades, diante dos problemas. Então, diante
do que nós desejamos para um mundo melhor, um mundo cheio de todas essas coisas, ou com menos algumas coisas, seria um mundo melhor? Então vamos pensar no seguinte: existe um sábio conselho também de Gandhi que diz assim: você tem que ser o espelho da mudança que está propondo. Se eu quero mudar o mundo, tenho que começar por mim mesmo. Então, antes de eu olhar o problema do outro, antes de eu olhar que o outro não está fazendo a parte dele, deixa eu me perguntar o que eu estou fazendo, né? Deixa eu primeiro tirar a trave do meu olho para olhar o cisco no olho do outro. E aí a gente começa, ou melhor, continua na nossa reflexão pensando o seguinte: até a jornada de 1000 milhas começa com um pequeno passo. É verdade, toda grande, toda longa caminhada tem que ter um primeiro passo. Toda grande obra tem que ter um primeiro tijolinho. Então, para tudo, tem um começo. E o primeiro passo, ou os primeiros passos para um mundo melhor, eles são relativamente simples. Nós poderíamos, por exemplo, citar mais uma vez um gesto de gentileza. Nós poderíamos pensar num boa noite. Todo mundo se deu boa noite aqui? Olhou para mim do lado, deu um boa noite, eu vi que teve um abraço. Teve uma hora eu estava ali distraída conversando, mas eu vi todo mundo se abraçando. A gente faz isso com frequência? Não. Mas fazer já é um primeiro passo para um mundo melhor. Né? Um obrigado. Quantas vezes falta obrigados por aí? Quantas vezes gentilezas ocorrem e nenhum agradecimento? Pequenos passos, como um pedido de desculpas. Como é difícil para algumas pessoas pedir desculpas. E por que não? Errei? Tenho consciência de que errei? Por que não? Ai, desculpa, foi sem querer. Pequenos passos, mas que são importantes, porque se a caminhada é longa, o primeiro passo tem que ocorrer. Mas essa caminhada, rumo a um mundo melhor, vai exigir da gente um pouquinho mais. Vai um pouquinho além desses pequenos passos de boa noite, bom dia, uma gentileza. Mas essa caminhada exige de nós passos mais difíceis, né? Como, por exemplo, honestidade, a verdade, a responsabilidade, a justiça, a solidariedade, o respeito aos direitos do próximo. De verdade, o primeiro passo é importante, mas o que vem depois, o que vem além, é o que realmente vai dar sustentação para um mundo melhor. Nós falamos muito, né, da corrupção que está acontecendo agora. Nós falamos muito desse monte de notícias que a gente escuta pela ganância, pelo egoísmo, né, pela ambição de algumas pessoas. Mas nós estamos prezando pela honestidade, pela verdade sempre. Nós estamos prezando, né, pela nossa responsabilidade, estamos assumindo o nosso papel de responsabilidade? Nem sempre. E às vezes a gente se engana, porque a gente acha que estamos fazendo. E aí a gente começa a esmiuçar ou detalhar, ampliar um pouquinho os conceitos e a gente vai pensar, eu também não fui muito honesta. Eu não falei a verdade total. Menti só um pouquinho, mas foi uma mentirinha tão boba. Mas será que faz diferença? Será que tudo não é desonestidade? Será que tudo? Precisamos ter alguns cuidados, porque a doutrina espírita fala pra gente o tempo todo de algo chamado lei de ação e reação, causa e efeito. E esses conceitos dentro da doutrina vêm dizer pra gente que toda nossa ação vai ter uma resposta lá na frente. Toda plantação vai ter que ser colhida. Portanto, tudo que estivermos fazendo, pequenininho, médio ou grande, tem um retorno. E se todos nós aqui, de alguma forma, fizemos uma coisinha de errado
mas o retorno vier com todos nós próximos um do outro, pode fazer aí um bom estrago. Então estejamos atentos à lei de causa e efeito. Para um mundo melhor, vamos nos esforçar para sermos a causa desse efeito, que é um mundo melhor que nós tanto desejamos. Então, para esse mundo melhor, nós precisamos amar mais, precisamos olhar ao próximo como alguém que precisa e que merece o nosso respeito, o nosso amor. Vamos assumir a nossa responsabilidade diante dessa mudança, porque um mundo melhor começa com um eu melhor. Então eu preciso me melhorar, eu preciso me observar, né? Nenhuma mudança verdadeira acontece de fora para dentro. As mudanças precisam ocorrer, daqui para conhece-te a ti mesmo. Vamos começar a pensar, vamos começar a nos questionar, né? O que eu preciso mudar dentro de mim para poder mudar o mundo? O que aqui dentro precisa ser alterado? Porque o que me incomoda lá fora, eu sei. Vamos pensar, por exemplo, na fome que há no mundo. Nossa, como é triste ver os noticiários de TV, tanta gente passando fome, tanta criancinha morrendo sem ter o que comer. Eu posso mudar isso? Alguém aqui se sente forte, poderoso para mudar com essa questão da fome no mundo? Não, né? Acredito que ninguém se sente um super-herói aqui para exterminar a fome do mundo. Mas nós podemos fazer coisas um pouquinho menores. Temos esse poder. Por exemplo, nós podemos não desperdiçar alimentos. Nós podemos ensinar aos nossos filhos a não desperdiçar alimentos. Nós podemos ensinar os nossos filhos a colocarem exatamente uma quantia que eles acreditam que vão conseguir comer. E dizer para eles, tem mais. Se depois que você comer tudo que está no pratinho, você ainda estiver com fome, você pode repetir. Mas isso vai evitar o desperdício de comida. Nós podemos ir um pouco além. Existem muitos grupos, né, que se unem para levar alimento para moradores de rua. Eles se reúnem, eles preparam o alimento e juntos vão às ruas distribuir. Nós já procuramos, de repente, um grupo como esse? Já tentamos fazer isso? Ah, não, mas para mim é complicado, não dá, meu joelho dói, eu não consigo caminhar muito tempo. Ok. E aquelas casas, aquelas instituições que de alguma forma auxiliam famílias efetivamente necessitadas e que fazem campanhas por aí? Dentro da doutrina espírita, mesmo de outras religiões, existe a famosa campanha do quilo. Será que eu tenho condições de ajudar com 1 quilo de alimento para que essas campanhas tenham sucesso? Ou eu tenho condições de me integrar a um grupo como esse? Eu não vou acabar com a fome no mundo, mas eu posso fazer alguma coisa ao meu redor. Ah, a minha cunhada perdeu o emprego, ela está com dificuldade. Eu tenho condições de ajudar? Ah, não, cunhada não. Pega outro exemplo, prima. Não, brincadeira, gente, cunhada também, tá? Posso ajudar? Está dentro das minhas condições? Viu como tem pequenas ações que a gente consegue? Ah, mas tem mais coisa que me incomoda no mundo. A poluição, por exemplo. Puxa vida, como seria bom ter um mundo melhor, sem poluição, realmente. Mas vamos nos perguntar o que nós estamos fazendo para diminuir a poluição no mundo? Será que nós estamos cuidando adequadamente do nosso lixo? Será que nós estamos percebendo as inúmeras campanhas que se vem fazendo por aí para que a gente recicle o lixo, para que a gente doe as latinhas de alumínio, as garrafas PET, para que elas possam ser reutilizadas? Nós temos nos preocupado com isso, porque é isso que polui o mundo também, né? Nós estamos ensinando às nossas crianças que lugar de lixo é na lixeira? Ou elas estão aprendendo na escola, porque as escolas agora ensinam as lixeirinhas diferentes. Nós estamos estimulando as nossas crianças a cuidarem do planeta?
tem coisas que nós podemos fazer. Existem produtos biodegradáveis, existe o descarte de pilhas e de baterias de celulares que tem que ser feito num lugar adequado. Será que nós nos preocupamos com isso? Será que nós estamos lembrando de doar o que não serve mais para a nossa família, ao invés de simplesmente jogar no lixo? Quantas coisas que não nos servem, mas são úteis para outras pessoas? Será que nós estamos pensando que fazer esse tipo de doação é contribuir para que a poluição diminua no mundo? Ou não? Deixa eu jogar fora, não vou dar isso para ninguém. Não vou nem procurar saber se é útil para alguém. E a desonestidade, então? Meu Deus, como a desonestidade tem nos incomodado, como a ganância no mundo tem nos incomodado. Pois bem, se isso de fato nos incomoda, sejamos nós o exemplo de honestidade. Façamos nós a nossa parte. Vamos evitar a mentira, vamos evitar o engano, as desculpas, porque o outro faz aquilo. Ah, não, mas quando eu faço, eu tenho uma desculpa. Eu só fiz porque eu tinha uma desculpa. Atenção. Vamos pensar, por exemplo, na questão de ser sincero, de ser verdadeiro. Com cautela, gente. Sinceridade ao extremo também chega a ser um pouquinho de crueldade. Virar para nossa amiga e falar: meu Deus, como você está gorda, horrível. É sincero? É sincero, mas é cruel. A gente pode falar: poxa, por que você não se matricula na academia? Menina, faz tão bem para a saúde. É verdade também. É uma sinceridade mais doce, né? Então vamos ter um pouquinho de cuidado nesse excesso de verdade também. Vamos ser honestos nos nossos negócios, né? Estamos lá na empresa. Tem um monte de clips, tem um monte de grampo, tem um monte de papel em branco. Quero levar para casa. Vamos lá levar para as crianças pintarem. Será que o dono da empresa comprou mesmo tudo aquilo para que nós levássemos para casa? Não vai fazer mal, tem tanto. Não importa que tenha tanto. Foi para isso que foi comprado? Não foi. Vamos pensar nisso também, né? Outra coisa frequente que a gente faz e é desonesto é roubar o tempo que o nosso empregador nos paga. Para que nós recebemos o nosso salário? Nós é modo de falar, viu, gente? Pessoa dona de casa não é nada. Mas, para que o empregador paga o nosso tempo? Não é para que nós trabalhemos para ele? E com quanta frequência nós roubamos esse tempo no WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais? Não foi para isso que ele nos pagou. Será que nós podemos 100% dizer que somos honestos? Né? Devolver o troco a mais que a gente recebe, eu tenho certeza que todo mundo aqui já devolve, não é? Mas tem gente lá fora que não devolve, não. E isso também é desonestidade. Então, se a gente parar para pensar, tem muita coisa que a gente deveria fazer e nós não fazemos. Muita coisa que nós tínhamos que fazer porque nós criticamos no outro e, portanto, precisávamos fazer diferente e melhor, mas não fazemos. E a violência, então? Isso realmente é um fator de incômodo para a maioria de nós. Um mundo cheio de violência. Ok, eu não assalto ninguém, eu não matei ninguém, mas é só esse tipo de violência que existe? Vamos nos observar? Quantas vezes nós gritamos, ou nós maltratamos, ou humilhamos, ou falamos com as pessoas, exercendo algum tipo de violência psicológica, mesmo com crianças? Então vamos ficar atentos, porque se gentileza gera gentileza, violência também gera violência. Então vamos começar a nos observarmos, né? Então vamos pensar que a gente não tem que sair exercendo força com ninguém, seja ela física, seja ela psicológica. E vamos estender isso aos nossos vizinhos. Violência também é criticar o outro a troco de nada. Então vamos olhar para os nossos vizinhos e pensar: deixa eu ficar quieto, não vou fazer fofoca, né? Eu que não vou ficar observando a vida alheia, porque observar a vida alheia favorece a crítica, e aí eu vou estar criticando.
E isso não deixa de ser uma espécie de violência. Então vamos mudar o nosso comportamento. Vamos começar a tratar o outro com mais gentileza, sendo mais cortês, com um sorriso no olhar, com um sorriso nos lábios. Vamos fazer com que o outro não se sinta um poste. Vamos passar e cumprimentar. Ele é meu vizinho, ele é meu colega de trabalho, ele é o porteiro do prédio. Por que não? São pequenos gestos que fazem a diferença. Eu lembro, agora falando isso, eu me lembrei de uma história que eu ouvi de um rapaz que trabalhava, parece um senhor que trabalhava num frigorífico, e todos os dias ele, ao chegar na empresa de manhã, ele cumprimentava com um sorriso o porteiro do prédio: bom dia, seu João, e passava. Na hora de ir embora, ele também era incapaz de ir embora sem dizer boa noite, seu João. E aí um dia, ele, ao entrar no frigorífico da empresa para pegar alguma coisa, alguém passou, esbarrou e fechou a porta do frigorífico e ele ficou lá dentro. Isso, todo mundo foi embora, até que um último funcionário saiu e o seu João perguntou para o funcionário: cadê o seu José? E o seu José já deve ter ido embora. Seu José ia embora de jeito nenhum. Seu José jamais passaria por aqui sem me dizer uma boa noite. E onde que ele está então? Não sei, vamos procurar. E entraram para procurar e encontraram o seu José lá preso no frigorífico já há algum tempo, mas graças a Deus sobreviveu. Quer dizer, o que salvou a vida do seu José? A gentileza, a educação. Isso não é história verdade não, gente. Como eu ouvi falar, eu lembrei agora. Enfim, vamos tratar a todos como nós gostaríamos de ser tratados. Madre Teresa de Calcutá sintetizou, resumiu uma receita, para a paz no mundo. Ela disse o seguinte: quer fazer algo para promover a paz mundial? Quer fazer algo para promover a paz mundial? Vai para casa e ame a sua família. Se nós começarmos amando a nossa família, nós já vamos estar dando um grande passo para a paz mundial. Então as atitudes em famílias, os cuidados que nós temos dentro da nossa casa vão fazer diferença sim. Porque tudo aquilo que nós vivenciarmos dentro do nosso lar, de um jeito ou de outro, vai lá para fora. Seja pelos nossos próprios exemplos, sejam pelos exemplos dos nossos filhos, do nosso cônjuge, da nossa mãe, do nosso pai. Se nós vivenciarmos coisas boas dentro da nossa casa, facilmente nós vamos levar isso lá para fora. Então comecemos dentro do nosso lar, com os exemplos que nós damos para os nossos filhos. Palavras, quando elas não são acompanhadas por atos, elas acabam sendo vazias. Aquela história de só falar, mas não fazer, não dá resultado. Então que possamos fazer a diferença sim. Vamos levar os nossos filhos com a gente todas as vezes que a gente resolver fazer algo de bom, visitar um asilo, visitar um orfanato, ajudar uma família, não por ostentação, mas para que eles possam perceber que praticar o bem, que fazer a caridade, que amar ao próximo deve ser algo natural, deve ser algo cotidiano em nossas vidas. Vamos deixar os nossos filhos saberem que existe fome no mundo, que existem crianças sem lar, que existem crianças que não têm tudo que eles podem ter. Não para que eles se sintam melhores, não, mas para que eles valorizem o que eles têm. Vamos olhar para os nossos filhos dentro do nosso lar e dizer não para que eles não cresçam achando que tudo que eles querem, eles podem. Vamos mostrar dentro de casa, com amor, com carinho, que a vida tem regras, que para viver em sociedade nós precisamos respeitar o limite do outro. Vamos elogiar os nossos filhos nas pequenas coisas que eles fazem, vamos estimulá-los, vamos abraçá-los, dizer que amamos. Por que não? Mas isso eu não tive na minha casa, meu pai não fez isso comigo, não tem importância, passamos nós então.
Vamos distribuir amor dentro do nosso lar. Vamos dizer para o nosso filho que ele pode dizer para a amiguinha, para o amiguinho, que ele gosta muito e que o amiguinho mora no coração. Que nós possamos fazer assim também lá para frente. Então, pequenos atos podem até parecer pouco, mas a gente nunca sabe o efeito que eles vão ter em outra pessoa. Isso me lembra, uma vez eu estava na casa espírita e eu procuro ser muito sorridente. Mentira, não procuro não, eu sou sorridente porque eu gosto de sorrir mesmo. Quando eu vejo eu estou sorrindo. Minha mãe briga comigo quando eu estou assistindo palestra, porque às vezes a palestra não tem nada a ver, não é engraçado e eu estou assim. E ela fala, por que você está rindo? Esqueci. E aí nessa de sorrir, eu lembro de uma vez que eu estava na casa espírita e aí passando o olhar, eu não percebi que eu estava sorrindo, a moça fez assim. Ana? Ela, é comigo? É com você o quê? Ela, é pra mim que você está sorrindo? E eu, e aí ficou sem graça, dei um sorriso, fui lá, falei com ela, passou. Hoje ela é minha grande amiga de frequentar minha casa, frequenta a casa dela. E olha só o que eu ganhei por causa de um sorriso bobo, que eu nem sabia que eu estava dando, mas ganhei uma amizade que, se Deus quiser, vai ficar para a eternidade. Então, são pequenos gestos que fazem a diferença, e coisas que muitas vezes nem exigem tanto de nós, né? Madre Teresa de voltar a citar a Madre Teresa, ela diz assim: o que eu faço é uma gota no meio de um oceano, mas sem ela, o oceano seria menor. Então, a minha gotinha vai fazer a diferença. E quando é que a gente tem que fazer isso? Vamos lá. Perdemos muito tempo e energia tentando buscar a felicidade fora de nós. E com isso, passamos a vida carrancudos, valorizando o que nos falta. Então é hoje, é agora que eu tenho que mudar o meu comportamento. É agora que eu tenho que começar a fazer alguma coisa. Para mudar o meu amanhã, para mudar este mundo melhor. É hoje que eu tenho que mudar de comportamento. Eu tenho que valorizar o que eu tenho agora. Ser feliz com o que está aqui. Parar de ficar esperando o amanhã. Não, eu serei feliz quando acontecer isso ou quando acontecer aquilo. Aí o amanhã chega. E sabe qual é a nossa atitude amanhã? A mesma de hoje. Porque amanhã também tem um outro amanhã e a gente fica sempre nessa expectativa e não fazemos o que é preciso fazer, né? Nós temos então valorizar o hoje, fazendo o nosso melhor agora, nem hoje, nem ontem, nem amanhã. Temos que fazer agora. E qual que é a melhor forma de nós fazermos o agora? Jesus nos diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, busquemos conduzir, né, a nossa existência pelos caminhos do Evangelho. Não só buscando compreender, mas principalmente aplicar tudo que o nosso Mestre amado nos trouxe de ensinamentos. Tenhamos o Evangelho como nosso norte, como condutor das nossas vidas. Não estou dizendo que a gente vai sair daqui anjinho, não. Nem vamos dormir o que somos e vamos acordar anjinhos, santos. Nada disso. Mas se começarmos hoje, nos empenhar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, logo nós vamos estar conseguindo aplicar todo esse evangelho de amor, de luz, de fraternidade que o nosso Mestre nos trouxe. E o mais interessante que ele nos trouxe através de exemplos, justamente como que para nos dizer que é possível fazer. É difícil? Sem sombra de dúvidas, mas não é impossível. Nosso Mestre não nos deixaria ensinamentos que nós não tivéssemos condições. O problema é que a gente anda meio lento, viu, gente? 2000 anos é muito tempo. Então, vamos acelerar esse processo. Vamos parar de cruzar o braço e fazer a nossa parte. Nós temos condições de fazer isso, né? Então, que nós possamos aprender a nos colocar no lugar do outro. Ao invés de criticar o outro, deixa eu fazer a minha parte, deixa eu me melhorar. E eu me melhorando, quem sabe eu consigo ajudar o outro a se melhorar também. Né? Jesus nos disse, né, que diante de qualquer situação difícil, que nós
fizéssemos para o outro o que nós gostaríamos que o outro fizesse a nós. Será que a gente lembra disso o tempo todo? Com muita frequência nós esquecemos isso. Então, o nosso mundo está precisando de mais amor, de mais tolerância, de mais indulgência, de mais compreensão, de mais gentileza, que nós possamos, de pouquinho em pouquinho, contribuir com mais amor, com mais tolerância, com mais gentileza, com mais indulgência. Nós temos condições disso, ainda que em pequena proporção. Né? Mas, para termos participação efetiva na construção de um mundo melhor, precisamos de ação. Ação no bem, para o bem de todos. Exatamente. Ficar só no discurso não vai adiantar. Então vamos arregaçar as mangas. Hoje tem bastante gente de manga, porque está friozinho. Então vamos arregaçar as mangas e colocar mãos à obra. Vamos fazer a nossa parte. Vamos colocar o nosso primeiro tijolinho. Porque um pouco de ação vale mais do que muitas e muitas e muitas toneladas de palavras. Façamos a diferença. Falemos menos, mulheres é difícil, né? Mas falemos menos e vamos agir um pouco mais. Né? São de pequenas em pequenas ações que nós fazemos a diferença. Um pouco de ação vale mais do que várias toneladas de discurso. Então, é verdade que possamos buscar fazer efetivamente a diferença na construção deste mundo melhor. E aí, falando disso, eu me recordo de uma historinha que fala bem sobre isso. É a história de um homem que ele trabalhava numa fábrica que ficava distante da casa dele aproximadamente uns 50 minutos de ônibus. E todos os dias, para chegar até o seu emprego, ele pegava esse ônibus e ia para aquela estrada observando as coisas. Mas ele observou que logo no ponto seguinte subia também uma senhora sempre calada, que cumprimentava assim timidamente as pessoas do ônibus, bom dia, bom dia, bom dia, e procurava um lugarzinho na janela, no cantinho, na janela. E aí, ao sentar, ela tirava da bolsa um pacotinho, que ele não sabia o que era, e abria a janela e começava a jogar algumas coisas pela janela. E ele, encafifado, que assim, estranho, né? Porque o homem costuma ser curioso, mas ele, curioso, um dia perguntou para ela assim: o que a senhora joga pela janela? E ela, eu jogo sementes. Sementes? Mas sementes do quê? São sementes de flores. De flores? A senhora tem certeza? Mas essas sementes vão cair no asfalto, ou então os passarinhos vão comer. Não vão florir. Não. Sempre vai ter alguma que vai cair na terra e vai florir, sim. Não, ele disse para ela. Mas além do que, precisa de água. Quem vai regar essas sementes? E ela disse, bem, eu jogo as sementes. E sempre tem aqueles dias de chuva. Uma hora vai cair a chuva. E na hora que a chuva cair, as sementes vão brotar assim. Darão flores. E ele pensou com ele, meio tantã essa senhora, né? Enfim, passou o tempo, ela continuou naquele processo. Alguns meses depois, ele sentiu falta daquela senhora. Ele percebeu que a senhora nunca mais tinha subido no ônibus. E aí foi perguntar pro cobrador de ônibus daquela senhora. E o cobrador disse para ele assim, aquela senhora que jogava sementes pela janela, é verdade, ela não tem vindo mais, não tem usado mais o nosso ônibus. Mas o senhor percebeu as inúmeras flores que estão ao longo da estrada? E aí ele foi prestar atenção e não é que tinham várias flores pela estrada? E aí ele voltou para o lugar dele pensando assim, puxa, é mesmo, tem várias flores, mas fala sério, né? Do que adiantou aquela senhora jogar tanta semente de flor se agora ela não está aqui para ver? Nisso alguém do ônibus ainda pegou e falou, eu sei, essa senhora, ela faleceu. Tem 15
7 dias que ela faleceu. Aí o homem ficou mais indignado ainda. Olha, piorou a situação. Além de tudo, ela faleceu e não viu as flores brotarem. Quando ele acabou de pensar nisso, ele ouviu uma gostosa risada de criança. E aí a atenção dele se voltou para a direção daquela criança. E tinha uma menininha encantada, olhando pela janela e falando para a mãe dela assim: mamãe, olha quantas flores! Que gostoso poder viajar! Olha aquela rosa, aquela vermelha, aquela amarela! Ela estava toda encantada com aquelas flores. E aí, de repente, ele pensou: agora eu entendi. Aquela senhora fez a parte dela para um mundo melhor. Aquela senhora fez a parte dela para a alegria e felicidade de outras pessoas. E no dia seguinte, aquele senhor subiu no ônibus e, diferente dos outros dias, ele procurou um cantinho da janela e tirou do bolso um pacotinho e começou também a jogar sementes de flores pela janela. De fato, nós não podemos mudar o mundo sozinhos, mas se queremos um mundo melhor, precisamos começar fazendo a nossa parte, por menor que seja, é a nossa contribuição. Então, parar para pensar, refletir sobre esse assunto de mude o mundo essa noite é uma proposta, sim. É uma proposta não de mudar o mundo criticando o nosso vizinho, nossos filhos, o chefe, o prefeito, o presidente, nada disso. É uma proposta de mudarmos o mundo conscientes de que o primeiro passo é responsabilidade nossa. É mudarmos o mundo conscientes de que a mudança tem que começar daqui para fora. E depois que nós mudarmos as nossas atitudes, que nós nos fiscalizarmos, observando o que estamos fazendo, ou todas as vezes que nós cairmos em tentação e criticarmos o outro, automaticamente pararmos também para nos observarmos e vermos se não estamos cometendo o mesmo erro, ainda que em proporções menores, nós já vamos estar contribuindo seguramente para um mundo melhor. Então estejamos atentos, gente. Eu sempre falo isso, não sei se já falei nessa casa, não gostaria de ficar repetitiva, mas é impossível não ficar repetitiva. Quando eu comecei a fazer palestras, há uns 7 ou 8 anos atrás, eu recebi um convite da pessoa responsável por palestras na nossa casa, e ela disse para mim assim: Gleice, você pode fazer o evangelho? Porque lá em São Paulo, na casa que eu frequentava, ninguém usava o termo palestra. Então não tinha o dia de palestra pública, era o dia do evangelho. Então todo mundo que ia lá falava do evangelho. Não importava qual era o tema, a gente puxava para o evangelho. E aí eu falei: mas eu não vou conseguir, dona Laurinda, falar do evangelho. Meu Deus, é muita responsabilidade, eu não aplico tudo isso que está aí. Ela falou: não tem importância, porque o evangelho a gente faz, Gleice, é para consolar o outro. O outro chega à casa espírita carente, necessitado dos nossos cuidados, da nossa atenção, do nosso carinho. Então fazer o evangelho é isso, é levar consolo, é levar esperança àquela pessoa que está necessitada. E eu fiquei com aquele pensamento: ai meu Deus, e agora? Eu vou falar sobre o que no evangelho? Aí o primeiro tema que eu escolhi para falar do evangelho, primeira vez que eu fui falar em público assim, eu escolhi o tema Ajuda-te e o céu te ajudará. Gente, com toda sinceridade, eu consegui tudo naquela noite, menos levar consolo e esperança para aquelas pessoas. Eu levei foi puxão de orelha mesmo. Eu levei foi corda curta. Olha só, e aí? Vamos fazer a nossa parte? Vamos arregaçar as mangas e fazer alguma coisa? Porque assim, consolo, esperança que o nosso mestre nos trouxe, ele nos trouxe há 2 mil anos atrás. E agora? Vamos continuar querendo ser consolado? Não, vamos fazer a nossa parte. E até hoje, embora que a gente chame de palestra, eu sempre acabo caindo para esse caminho do puxão de orelha.
vamos acordar, vamos parar de pensar que a responsabilidade é do outro. Não, a responsabilidade é nossa. Então, queremos um mundo melhor? Sejamos responsáveis por este mundo melhor. Gente, olha só, pedrinha de gelo na orelha, depois refresca um pouquinho, tá? Vocês desculpem o puxão de orelha, mas vamos fazer a nossa parte, tá? Muita luz a todos nós, fiquem com Deus e até uma próxima.